Dante, o protagonista do espetáculo teatral Ensaio sobre a Queda, vive seus últimos dias no hospital. O momento em que ele faz um balanço do que foi sua vida, do que foi sua queda. Sim, ele é pessimista, amargurado, insatisfeito. Quem interpreta Dante é o ator André Corrêa, nosso convidado de hoje com o diretor do espetáculo, o Marcelo Lazarato. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no estúdio do Metrópolis. Bom, esse espetáculo é um espetáculo que reflete sobre a situação do homem contemporâneo. Eu fui bem abrangente, agora vocês têm que ir à direção. É um pouco isso, não é? É uma situação limite, né? É um cara que está entre a vida e a morte numa cama de hospital e ele começa a rever todos os pontos nevrálgicos, digamos assim, do que ele passou na vida, das dificuldades com relação às pessoas que ele teve que conviver. Então, ele vai passando a limpo a relação dele com todas essas pessoas, com a mulher que ele foi casado, com o filho, que não se sabe se é exatamente o filho dele ou não. E eu digo isso porque, quer dizer, com os amigos que você sabe que teve alguns problemas que você não consegue identificar exatamente o que aconteceu, mas que foi alguma coisa difícil ali para ele. Mas o que eu acho mais interessante é de colocar um personagem entre a vida e a morte. E quando você chega nessa situação limite, né, que você sabe da condição que você está, de que você tem poucos momentos ainda de vida, e você começa a querer limpar mesmo, a querer fazer com que você consiga ir embora de uma maneira mais clara, né, sem tantas pendências de relação, digamos Claro, assim. e talvez essas reflexões não aconteceriam se ele não tivesse exatamente nesse momento, né? Se ele pudesse, se a vida tivesse aí toda pela frente, talvez ele não teria esses questionamentos. Marcelo, eu fico pensando o seguinte, onde essas reflexões do personagem encontram as reflexões que a gente vive hoje, né? Eu imagino que você tem essa ligação, tem uma ligação de um mundo de hoje aí. Sim. Acho que a peça, ela retrata bem mesmo o homem contemporâneo, porque ela é bastante multifacetada, embora ela não seja completamente fragmentada. Você percebe um fio narrativo que liga, é que esse fio narrativo ele não aparece de maneira contínua, né? Tem um flash que depois vai se amarrar numa cena lá, depois de 10 cenas, vem um outro flash que você faz o sentido, né? Essa angústia desse homem, ela é uma angústia pessoal, não é? Ela é uma angústia social, não é? É uma angústia política também. O autor da peça, o Carlos Canhameiro, ele startou, né, as questões dele na peça com os ocorridos com o Carlo Giuliani, lá na Itália, né? Aquele garoto que foi morto, Foi né? morto, em manifestante. Pública, uma manifestação. E aí ele começou a pensar quais seriam as diversas maneiras de se abordar o tema queda. Porque ele diz, esse personagem diz categoricamente que a vida é uma queda ininterrupta e que não há escapatória. Então, nós vamos chegar num fim absoluto e irremediável e todos nós estamos caindo continuamente, ininterruptamente. Todas as relações se dão à queda. Bom, não deixa de ser verdade, mas é bem pessimista, né? É pessimista. É pessimista, é uma maneira diferente de olhar a vida. É uma maneira diferente, mas eu acho que é uma peça que afirma algo com bastante clareza. Aí, se você assiste a peça, você pode aceitar ou você pode discordar. Eu acho bacana isso nos dias de hoje, onde está tudo meio relativizado. Você assistiu uma coisa que um personagem diz algo com muita convicção, entendeu? Claro. Por aí o seu diálogo com isso é claro também. Você pode estar a favor, você pode estar contra, você pode discutir com esse tema, você pode discutir com os amigos que foram assistir a peça com você. Você leva a peça para casa. Entendi. Essa peça você leva para casa. A gente está vendo aí algumas imagens do espetáculo e tem algo interessante aí na montagem que os atores eles estão em cima de uns praticáveis, é isso? Eu queria reforçar a ideia de queda, tanto para os atores quanto para os espectadores. Então, a primeira imagem foi essa, elevar o nível dos atores para que eles tivessem a sensação de queda contínua. Isso também ajudou numa questão que eu acho importante da peça, que é o isolamento. Cada um está no seu praticável. Então, há diálogo entre eles, mas não há exatamente um toque, um contato. Então, que tipo de diálogo é esse, né? Tá. Em que mundo qual é o diálogo possível no mundo de hoje? É verdade. Me parece que a gente está bem isolado, que está cada um num praticável. Para você realmente foi interessante
para construir o seu personagem, estar nesse papel no palco? Foi uma experiência que eu nunca tinha tido na vida. Assim, você está num palco, num praticável de quase 2 metros de altura, eu tenho mais 1,86. Quer Uau! dizer, eu fico, e dependendo da luz que você coloca em cena, é uma sensação que você está absolutamente num buraco escuro, assim, num abismo, e essa sensação de que você está podendo cair a qualquer momento é uma situação real que eu estou vivendo ali, que o personagem vive e eu também. E você também. Então me trouxe uma coisa de uma urgência e de uma concretude muito grande. A colocação do Marcelo nessa estrutura de encenação, para mim, assim, foi uma coisa muito interessante, porque ligou muito a problemática do personagem com uma questão concreta de cena ali também. Então, tudo que está acontecendo ali com o personagem, de uma forma ou de outra, vem a mim de uma maneira absolutamente verdadeira e uma experiência de vida muito forte ali também. Porque pode parecer simples, mas você fazer... E eu estou ali praticamente sem me mover a peça toda, sem fazer gestos, sem andar. E parece que você está ali numa situação de vida ou morte mesmo, e aquilo fica muito concreto. E acho que é muito bacana para o público sentir isso também. Olha, eu vou chamar agora, então, um trechinho do espetáculo para o pessoal sentir um pouco de todas essas sensações que você está falando. Vamos lá. Eu sempre ando de ônibus sentado nos bancos que ficam de costas para o motorista. Eu gosto de ver a paisagem indo embora, se afastando de mim. Os olhos das pessoas entediados, mirando a estrada que vem em suas direções. Eu posso ver o futuro pelos olhos entediados dos passageiros. Todos os dias no mesmo banco, com o mesmo olhar. Mais um como nós. Cobradores não pensam. Passageiros não pensam, motoristas não pensam. Eu não penso. Olha, o Dante... Tem alguma ligação com Dante Alighieri, com o Inferno de Dante, ou é totalmente uma... Não, tem. Tem, né? Ela tem uma inspiração, né? Uma inspiração. Uhum. Essa peça pode ser o alter ego do autor também, né? O Dante pode ser o alter ego do autor, mas o Dante pode ser o Dante também do Dante Alighieri da Divina Comédia. É um nome sugestivo que leva você a pensar sobre coisas também, mas ele não deixa claro, ele não esclarece. Isso é bacana. Tem questões sociopolíticas aí que estão sendo discutidas. Eu queria saber o posicionamento do personagem. Ele se arrepende de não ter se posicionado? Ele se arrepende de não não estar na sociedade da forma que ele deveria estar? Ou ele realmente acha que isso, posicionando ou não vai fazer a mínima diferença? A gente está em queda e acabou. Eu acho que um conflito bastante grande que ele tem, porque ele foi um bibliotecário a vida toda. E, sendo um bibliotecário, ele viveu muito os livros que ele leu. Então, ele tinha uma certa incapacidade de realmente ser um cara ativo dentro da vida, porque as coisas aconteciam muito dentro da cabeça dele. E ele faz uma ligação que é uma coisa que você não sabe bem ao certo no espetáculo, se o Carlo é o filho dele ou não, fica uma coisa que não fica definida, ou se ele é o filho dele ou se o Carlo é o filho que ele gostaria de ter tido. Porque o Carlo, o que é o Carlo? É o cara que vai atrás do sonho, que vai atrás do que ele acha que é certo, que tem uma ação muito forte em busca da sua própria utopia de vida, que é uma coisa que ele não conseguiu fazer. E daí, de uma maneira ou de outra, ele se vê nesse cara e faz uma projeção do que ele poderia ter sido e não foi. Refletindo sobre como o personagem foi criado, na verdade, como o espetáculo foi criado a partir de um incidente tão forte, né, que foi em 2001. Esse filho pode ter alguma relação com esse Carlo que foi morto, esse manifestante, que levou um tiro na cabeça? Era uma manifestação contra a reunião da cúpula do G8, os países mais ricos. A gente tem foto desse estudante que foi baleado. E Carlo também é o nome do filho, né, do personagem. Você acha que pode ter alguma relação nesse sentido? O Carlos Carneiro tirou desse fato real mesmo esse personagem e trouxe para a peça. Exatamente para que tivesse esse contraponto entre Dante e esse suposto filho. A gente tem um contraponto desse outro... Tem, porque o Dante, essa inércia,
mas essa atividade, inércia de ação, mas uma atividade intelectual violenta que ele adquiriu ao longo da vida, fez com que ele chegasse a essa terrível constatação de que a vida é uma queda constante. E aí o Carlo é um personagem que promete, é um personagem que vai em busca dos seus objetivos, é um personagem, um jovem, voluntarioso, coisa que ele nunca conseguiu ser. Entendi. Né? Bom, eu queria aqui terminar a nossa entrevista falando desse livro aqui, dessa publicação, eu mostro para cá, que eles me apresentaram, que tem todo o texto da peça. E no final da peça eu recebo isso no Centro Cultural, é isso? No início? Na bilheteria mesmo. Quando você pega o ingresso, você pega já este livro, essa publicação, que eu acho que é uma ação muito bacana, né, porque é uma maneira de você valorizar a dramaturgia nacional, que eu acho que é uma das coisas, um dos pilares da cultura de um país é a sua dramaturgia, né? E acho que essa ação que o Carlos Canhameiro fez junto ao Centro Cultural São Paulo é uma ação muito especial e acho que é merecedora de aplausos mesmo. Que ótimo, eu acho muito legal mesmo a gente poder levar para casa um texto de um espetáculo, principalmente porque você disse que a gente vai pensando, né?